nenhum angolano para trás. Avançar com todos. Tenho estado a ler, pesquisar e a pensar sobre a mãe pátria, Angola. Meu desejo é encontrar as palavras certas para um grande chamamento à unidade e à moralização da vida pública angolana. Por isso, deixo este artigo como um contributo para que Angola cresça com todos. A história das nações ensina-nos que nenhum país se constrói verdadeiramente sobre alicerces frágeis de exclusão, desigualdade ou impunidade. As nações que hoje se destacam como modelo de desenvolvimento e coesão social não chegaram lá por acaso. Chegaram lá porque em momentos difíceis da sua trajetória escolheram o caminho da inclusão, da transparência e da responsabilidade coletiva. É tempo de olharmos para estes exemplos e de tirarmos lições que se apliquem à realidade angolana. Nações que cresceram sem deixar ninguém para trás. Ruanda. Após um dos períodos mais sombrios da história africana, o genocídio de 1994, o país optou por um processo de reconciliação nacional profundo, baseado na justiça, no perdão e na reconstrução institucional. Hoje, Ruanda é referência em transparência governamental, combate à corrupção e crescimento econômico inclusivo. O Estado investiu massivamente em saúde, educação e tecnologia, garantindo que os dividendos do desenvolvimento cheguem às zonas rurais e não apenas às capitais. O Umunganda, o trabalho comunitário mensal obrigatório, simboliza o espírito de que o progresso é tarefa de todos. Botsuana. No momento da independência, em 1966, era um dos países mais pobres do mundo. Ao descobrir diamantes, tomou uma decisão que mudaria o seu destino. Os recursos naturais pertenceriam à nação e não a interesses privados. Criou-se um fundo soberano, investiu-se em educação gratuita, saúde pública e infraestruturas. Botsuana tornou-se a democracia mais estável de África, com índice de corrupção dos mais baixos do continente. Cresceu sem deixar ninguém para trás, porque decidiu que a riqueza do solo deveria servir o povo que pisa este solo. Singapura. Em 1965, era uma ilha sem recursos naturais, com desemprego alto, habitação precária e instabilidade social. O governo adotou uma política de tolerância zero à corrupção, meritocracia rigorosa e investimento massivo em educação e habitação pública. Hoje, mais de 80% da população vive em habitação digna, construída pelo Estado. Singapura provou que a falta de recursos naturais não é destino. A falta de integridade e de visão é que é. Estônia emergiu como uma das nações mais digitalizadas e transparentes do mundo. Investiu em educação universal, governo eletrônico e instituições credíveis. O crescimento econômico foi acompanhado
por uma redução drástica da desigualdade, provando que a modernização e a inclusão social não são objetivos contraditórios, são complementares. Estas nações nos ensinam que existem fios comuns que prespassam todas estas trajetórias. A corrupção foi tratada como inimiga nacional, não como tolerância cultural ou prática aceitável. Instituições foram fortalecidas e a impunidade foi combatida sem exceção de pessoas ou cargos. A educação foi prioridade absoluta, entendida não como despesa, mas como um investimento mais rentável que uma nação pode fazer. Os recursos do país foram colocados ao serviço do povo, não de grupos restritos. A riqueza nacional transformou-se em escolas, hospitais, estradas e oportunidades. A exemplo do nosso PIME, ninguém foi deixado para trás. As políticas chegaram ao campo e à cidade, ao jovem e ao idoso, à mulher e ao homem. O progresso foi medido não pelo enriquecimento de alguns, mas pela melhoria de vida de todos. Angola é uma nação abençoada. Tem sol, terra fértil, rios caudalosos, um mar rico, petróleo, diamantes, minerais raros e, acima de tudo, um povo jovem, resiliente e trabalhador. Tem todos os ingredientes para ser uma das maiores nações do continente africano. A moralização da vida pública não é apenas uma palavra de ordem partidária, é uma exigência civilizacional. Significa que quem serve o Estado serve o povo, e não o contrário. Significa que os recursos públicos são sagrados, porque são suados por quem paga imposto e são devidos a quem precisa de escola, hospital e estradas. Significa que a lei deve ser igual para todos, sem atalhos para os poderosos e sem penalizações excessivas para os humildes. A unidade nacional não se decreta, constrói-se. Constrói-se quando o angolano do Lubango sente que pertence ao mesmo projeto nacional que o angolano de Cabinda. Quando o jovem de Malange tem as mesmas oportunidades que o jovem de Luanda. Quando o agricultor do Bié tem acesso ao crédito e aos mercados tanto quanto tem o empresário da capital. Não deixar nenhum angolano para trás significa que nenhuma criança fica sem escola por falta de infraestruturas ou de professores. Que nenhuma mãe perca a vida por falta de centro de saúde ou de medicamentos. Que nenhum jovem veja o seu talento desperdiçado por falta de oportunidade. Que nenhum idoso termina os seus dias no abandono depois de ter contribuído para a construção do país. Que nenhuma região seja esquecida nas políticas públicas de desenvolvimento. Que nenhum cidadão seja tratado como menos cidadão por quem tem poder ou influência. Avançar com todos significa reconhecer que o progresso de Angola não se mede pelos arranha-céus de Luanda,
mas pelas escolas que funcionam no município mais remoto. Não se mede pelos discursos, mas pelos resultados na vida concreta das pessoas. Nenhum angolano para trás. Avançar com todos. Este lema não é um slogan, é um compromisso. Um compromisso de cada cidadão consigo mesmo, com seu vizinho e com a sua pátria. É um chamamento a que cada angolano, do mais alto responsável ao cidadão comum, assuma a sua parte na construção de uma nação justa, próspera e unida. Avançar com todos não é avançar devagar, é avançar com firmeza, mas com consciência de que um país só corre depressa quando corre em conjunto. E que se alguém fique para trás, o país inteiro fica mais pobre, não de recursos, mas de humanidade. Angola tem tudo para crescer. Falta-nos apenas uma coisa: crescermos juntos. Nenhum angolano para trás, avançar com todos. Miguel de Almeida, Cababastá.